Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do podcast Escuta Ativa. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, sobre líderes solitários, o preço de ser exemplo. Liderar é servir, mas muitas vezes esse chamado traz consigo uma solidão silenciosa. Como os líderes enfrentam essa realidade e continuam sendo inspiração para os outros? Você vai conferir hoje essa entrevista muito legal no nosso segundo podcast. Eu sou o Thiago Andrade, estou aqui com a principal apresentadora Adriele Mota e eu espero que você seja tocado por Deus nesse segundo episódio. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu vou abordar um pouquinho mais do tema, vou falar um pouquinho mais sobre o que a gente vai falar, o que quer dizer líderes solitários. Liderar é um privilégio, mas também pode ser um fardo solitário. Muitos líderes se sentem isolados, mesmo rodeados de pessoas, por causa das expectativas que os cercam. Hoje vamos conversar sobre essa solidão e como ela impacta quem é chamado para ser o exemplo e o que podemos aprender com isso. Hoje nós temos uma convidada mais que especial, alguém que traz inspiração em cada passo que dá. Ela foi convidada a integrar o Ministério de Louvor em 2003 e desde então tem sido um exemplo de dedicação e amor à obra de Deus. Além disso, desde 2013 esteve à frente de grandes responsabilidades na liderança da Comec, contribuindo para o estabelecimento de líderes nas áreas de teatro e dança. E por falar em liderança, essa mulher incrível já foi secretária da igreja, líder de jovens, líder de escola bíblica, secretária de missões e hoje atua como tesoureira, um currículo de serviço que só cresce. Mas isso não é tudo, paciência é o seu sobrenome. Não só ensina sobre sabedoria, como também vive isso todos os dias. Além disso, quando ministra no louvor, ela é simplesmente sensacional, tocando os corações e transformando vidas com sua voz entrega. Preparem-se para conhecer uma verdadeira guerreira e mulher de fé. Seja bem-vinda à nossa conversa, Karen Mota. Tudo bom, Karen? Tudo bem. Fiquei até emocionada. Sua apresentação, seu nome, né? Apresentação. Que bom que você está aqui, a gente está muito feliz que você aceitou o convite de estar aqui nesse podcast, é uma honra ter você aqui conosco. Fique à vontade, fale o quanto precisar, até pelos cotovelos que depois a gente corta, tá bom? Muito obrigada pelo convite, me senti muito honrada por ter sido convidada e espero corresponder e responder as perguntas da melhor forma possível. Vamos começar com algumas perguntas para entender melhor o tema que você já passou, que vai ser não só algo que você tem conhecimento, mas você tem vivência sobre essas perguntas, sobre esse tema. A primeira pergunta é: o que vem à sua mente quando você pensa na frase solidão do líder? São tantas coisas, porque são momentos vividos. Então, eu penso, realmente você e Deus. Não tem... A gente que está acostumado à convivência com pessoas, a gente sempre quer falar com pessoas sobre isso. Então, nesse momento a gente aprende uma coisa, que você tem que realmente conhecer quem Deus é e começar a caminhar entendendo que Ele também é uma pessoa. Porque por ser invisível, muitas vezes a gente não considera que a gente pode conversar com Ele como uma pessoa comum. Então, a gente quer falar para aquela pessoa que é nosso amigo, que anda com a gente o tempo todo, mas nem todas as coisas que acontecem a gente pode falar. Então isso realmente traz uma reclusão sua, você se coloca em um outro lugar, às vezes as pessoas pensam de forma diferente
pensa que você está se retirando, já muitas pessoas acharam que eu era metida ou qualquer coisa assim. Mas não, é porque realmente a gente aprende a falar com Deus, porque o ministério é relação com pessoas. Então, como você vai falar, se queixar, porque você é humano também, como você vai se queixar daquela pessoa para outra pessoa? E aquela pessoa vai enxergar a pessoa que você está falando com a sua ótica. Então, você acaba aprendendo a se reter e a entregar isso diante de Deus mesmo, a falar para Deus quais são as dificuldades com as pessoas, aquilo que as pessoas te feriram, aquilo que muitas vezes dentro da sua própria casa você também não pode falar. Lá na minha casa, o meu relacionamento com as pessoas da minha família, elas são muito... a gente conversa sobre várias coisas, mas muitas vezes eu precisei não me reter em falar de pessoas para que não comprometesse também a conversão, o andamento, a caminhada com Cristo de cada um deles. Porque a gente sabe que quando a gente está servindo a Cristo, a gente vê a dificuldade que é mesmo, porque a gente fica com raiva das pessoas, as pessoas falam coisas que ferem mesmo o nosso coração, mas Deus vai tratando, e essa certeza a gente tem, que Deus trata, mas e na outra pessoa? Você não tem como dominar se essa pessoa ela vai ser tratada por Deus, ela vai querer ser tratada por Deus. Você está nessa posição de querer, mas e a outra pessoa? Então, é melhor você reter a informação das pessoas e entregar somente para Deus. Então, essa solidão acaba acontecendo por quê? Porque você passa mais tempo com Deus do que com pessoas. E isso faz você ficar um pouco mais retraída aí. Em questão da solidão do líder, a gente não fala de ser só, mas sim de renúncia, né? Sim, também. De ter renúncias da igreja, você falou de ficar em casa, às vezes tem algum evento também na igreja, e acabar disponibilizando pro reino a você para a família. Então, às vezes, a solidão que a gente fala desse tema é isso, né? De renunciar a algumas coisas possíveis. Eu acho que a renúncia em si é uma das maiores coisas que acontece, eu acho que logo de início, né? Porque você se compromete com uma obra e com aquilo que é de Deus. E por ser de Deus é tanta responsabilidade que a gente acaba sabendo que não, eu não posso. Tem uma festa da minha família, mas eu também tenho um culto na qual pessoas elas vão estar ali, elas vão estar dependendo do que Deus vai fazer. Não porque você é importante, mas porque Deus vai te usar para fazer aquilo. Então, você acaba ganhando uma consciência diferenciada mesmo. Eu falo isso e às vezes eu acho que as pessoas não compreendem muito bem, mas Deus te dá uma consciência diferenciada. E quando é muito diferente quando você é liderado e quando você é líder. Porque você quanto liderado, você tem uma consciência, uma posição, um posicionamento diante de todas as coisas de Deus. Mas quando você se torna líder, você tem acho que Deus ele faz uma coisa dentro de você que você muda a sua posição, o seu posicionamento muda, a sua maneira de enxergar as pessoas é transformada. E aí você realmente você percebe que vai haver renúncia, você se preocupa com pessoas, você fala assim, mas eu me comprometi com isso, a sua palavra ganha maior peso. E a sua palavra também te faz renunciar em muitas coisas, porque às vezes você fala assim, Karen, venha me visitar, isso acontecia muito, e às vezes eu tinha lá na minha casa, ia ter alguma coisa com a minha família, mas eu já me comprometi em visitar tal pessoa, e aí eu saía de casa, ia visitar e deixar todos eles lá. O desejo de ficar era grande, porque eu queria estar com a minha família, mas o desejo também de cumprir a chamada de Deus era importante, e isso fazia com que eu não estivesse tão presente com a minha família. E renúncia eu acho que é a palavra que define liderança. Eu acho que toda liderança tem grandes renúncias, e se ela é uma liderança vinda do próprio Deus para a sua vida, e você sente prazer em renunciar.
com essa sua fala sobre liderança, a gente sabe, com os anos que você teve na liderança, a gente sabe que você foi uma boa líder, sabendo, desempenhando bem o seu trabalho. Mas teve o antes. Você tinha essa coisa de líder? Tipo, quando você foi chamada, você já sabia ser líder? Não sabia, não queria, não tinha vontade. Achava que, na verdade, eu não me enxergava como líder. Quando eu comecei, não me enxergava como líder. Não me achava capaz de ser líder, na verdade. Achava que tinha pessoas melhores para executar essa função e falava, nunca você, porque eu não sei falar com as pessoas, não sei mandar. Eu não sei mandar em ninguém. E a minha visão de liderança era essa. Uma pessoa que sabe dar ordem, uma pessoa que sabe se posicionar. E eu não me enxergava dessa forma. Eu me enxergava como uma pessoa que nunca vou saber mandar uma pessoa fazer alguma coisa. E antes era muito engraçado, porque eu queria fazer... Eu perdi o rumo depois. E antes era muito engraçado. Não, a pergunta. Antes de você ser líder, você pensou em ser líder? Tinha Você já chamado? sabia ser líder? Não, e foi quando eu comecei no louvor, eu nunca imaginei que seria líder em nenhuma das áreas. Tanto que a primeira liderança que eu exerci na igreja foi de líder de jovens. E eu falei assim, Deus, isso não é pra mim. Por quê? Primeiro, porque eu não tinha uma cabeça jovem. Eu falo assim, gente, como que eu vou liderar pessoas jovens se nem minha cabeça é assim? Mas Deus capacitou aí por um tempo para liderar os jovens. Quase endoidei, que eu acho que é uma liderança muito difícil. Mas, pela misericórdia de Deus, seguimos nessa liderança. E com essas mudanças, com essa capacitação, qual que uma situação que você lembra ou alguma lição que você lembra que teve essa mudança da Karen antes de ser líder para Karen líder? Uma mudança. Ó, a pergunta, o que mudou da Karen antes de ser líder para Karen que já foi líder? Não compreendi a sua pergunta. Então esquece, falando. Tipo assim, alguma situação, Tipo assim, alguma situação ou algum ensinamento que pode se falar da pastora também, que a pessoa já conheceu ela, e de que teve, sabe, porque teve vários, eu sei que mudou totalmente, completamente, mas algum detalhe que é muito marcante que você lembra, que você fala assim, tive que mudar, eu era assim, mas mudei, ou Deus me ensinou isso. Eu acho que o que me ensinou mesmo que foi quando a pastora aceitou que eu fosse líder. Porque eu não me via como líder, mas algum tempo naquele período algo falasse, eu imaginava assim, se Deus quisesse que eu fosse líder, ele ia ter que manifestar no coração dela. Não eu chegar para ela e falar, eu quero ser líder. Deus tinha que se mostrar. E eu sempre criei muito nessa palavra de que o coração do homem está nas mãos de Deus. Então, é Deus que move o coração para onde Ele quiser. Então, eu imaginava assim. E como a pastora no começo ela era bem, bem difícil assim, então eu imaginava assim, a hora que a pastora falar que me chamar, eu só vou estar pronta para aceitar. Eu acho que essa foi a virada de chave, que quando ela chamou, dentro de mim, algo dentro de mim sabia que aquela seria a única oportunidade. E aí eu falei, eu aceitei com todo medo, com todo temor, assim, mas naquele momento eu acho que Deus mudou mesmo, fez a virada de chave, falou assim, a partir de agora você vai ser líder e você vai caminhar para isso. Mas antes disso,
uns 2, 3 anos antes disso, Deus vinha me preparando. Eu ia para congressos, eu ia para trabalhos de louvor, eventos, fazia aulas para ir me preparando, saber como lidar com aquilo, com aquela situação, com aquelas pessoas, como que era em outros lugares, visitava igrejas, outros ministérios para saber como que funcionava, como que era liderar. Mas a liderança mesmo que mudou a minha cabeça foi a do Ministério de Louvor e não as demais. Que nem eu já fui líder de escola bíblica e foi antes do Ministério de Louvor, fui líder de jovens antes do Ministério de Louvor, mas a liderança que me fez, que me tornou líder, eu acho que foi a liderança do louvor mesmo. E o que te torna líder são as próprias pessoas mesmo, você aprende a lidar com elas, e elas sendo quem elas são, e você sendo quem você é, e Deus vai te ensinando dia após dia. Mas a principal, a que me fez me enxergar como líder foi a liderança de louvor. Antes de você ser líder, assim, como foi sua conversão? Como que você chegou até ser líder? Chegou na igreja? Como que foi sua conversão, se você quiser falar sobre esse assunto? Minha conversão foi basicamente minha mãe obrigando eu a ir para a igreja. Porque era assim, se a gente quisesse sair para qualquer outro lugar, minha mãe obrigava a gente a ir para a igreja e depois disso a gente poderia ir para onde a gente queria. Eu nunca fui muito de sair assim para outros lugares, mas se eu quisesse acompanhar minhas irmãs, eu tinha que cumprir o mesmo protocolo. Porém, elas, como elas saíam sempre, elas tinham uma melhor aceitação dessa imposição da minha mãe. Eu não, já fui um pouco mais rebelde nessa parte, sim, porque minha mãe obrigava, mas ela não tinha como usar isso como moeda de troca comigo, porque eu gostava de ficar em casa. Então, eu acabava sendo um pouco mais rebelde do que minhas irmãs. Mas ela foi obrigando, e eu acredito assim que foi um tempo. Na época, para mim, foi muito difícil, mas hoje eu vejo como foi o próprio Deus mesmo, com as estratégias dele para alcançar a nossa vida. Porque na época minha mãe obrigava, falava, e eu ia, mas não queria escutar nada, ficava de braço cruzado, fazendo uma pressão, era uma coisa terrível. Mas pouco a pouco, assim, a palavra ia penetrando no coração, aquilo que era escutado, mesmo com toda a raiva que eu sentia naquele lugar, mesmo com toda a falta de vontade de estar ali e tudo, cada palavra, cada louvor que era tocado, a gente acaba ouvindo, a gente acaba sendo ministrado de alguma forma. Então, por isso eu acho muito correto, sim, apesar de hoje em dia os pais não terem mais tanto domínio sobre os filhos, mas eu acredito que, se necessário for, é bom uma forçadinha assim, que nem minha mãe fez. Eu vejo que hoje foi bênção para minha vida. Eu agradeço muito minha mãe assim, por ela ter tido esse posicionamento e hoje eu poder estar com Jesus, assim, que eu até comento às vezes que quão bom é, quanto mais cedo a gente conhece Jesus, que menos coisas a gente tem para se despir do velho homem, né? Então, eu me considero privilegiada, assim, por minha mãe ter me obrigado, mesmo que no período foi ruim, mas agora eu vejo que foi menos o processo de libertação, assim, foi um processo mais curto, né? Porque quanto maior idade você passa no mundo, mais desintoxicação você vai precisar fazer, né? Eu acho legal que isso também, a maioria das pessoas já passaram por isso, né? Quando eu era mais novo, a mãe a gente fala obrigar, né? Mas é porque você vai pra igreja sim, né? É um jeito é porque o melhor caminho é a igreja mesmo. Então, meio que a gente fala obrigado, né? Obrigado eu ir, mas na verdade ela viu bem nisso
Eu creio que a maioria das pessoas que estão assistindo já passou por isso e não é algo ruim, isso não traumatizou ninguém na infância, ou seja, só auxiliou mesmo no crescimento espiritual e na caminhada na fé. É verdade. Você acredita que a solidão é algo inevitável para um líder? Eu acredito que é inevitável. Você na liderança, você vai ter que renunciar, as pessoas não compreendem aquilo que Deus pede para você. Porque o chamado da liderança, ele é diferenciado mesmo. E aquilo que Deus fala com você é diferente do que Ele fala com o seu liderado. Então, às vezes você sabe para onde vai, o que Deus te falou, mas você tem várias vozes ao seu redor falando diferente. Não, mas assim, se a gente fizer assim, vai ser melhor. Não, mas se a gente colocar isso aqui, vai ser melhor. Mas Deus já te deu uma direção. E eu acho que o maior desafio é você levar todas essas pessoas a entender qual é a direção que Deus te deu. Por quê? Porque muita gente acredita que você é de Deus e outras acreditam que não. Porque isso depende mesmo de cada um, depende de cada pessoa. Então, você vai ganhando. Eu acho que ser líder é uma conquista dia após dia. Você vai conquistando aquelas pessoas, você vai fazendo com que elas enxerguem que verdadeiramente você está no caminho de Deus e que o que Deus fala para você é real, é concreto. Então você vai direcionando elas a pisar naquele chão, mesmo que elas não enxergam, e que vai dar certo, vai funcionar. Então eu acho que é solitário. Por quê? Porque as pessoas não compreendem. Você precisa renunciar, sair daquelas pessoas que estão ali, sempre te apoiaram na sua vida. Você fica bem solitário um período, mas eu entendo que a solidão ela não é algo ruim, ela é algo que nos ensina a conhecer a nós mesmos, nos ensina a conhecer outras pessoas. Nesses períodos de solidão foram os momentos que Deus mais me ensinou coisas. Foram nos momentos que Deus me ensinou mais a olhar as pessoas com paciência. A Kátia sempre me falava que... A Kátia, minha irmã, ela sempre me falava que às vezes ela me via angustiada e eu acabava conversando alguns assuntos com ela. Às vezes ela mesma acabava falando aquilo que ela pensava e sem eu falar nada, mas acabava sendo uma resposta de Deus. E ela sempre me falou uma coisa: cara, tem pessoas que vai precisar desenhar. E eu achava que ser exemplo só bastava, mas não. Tem pessoas que realmente você precisa falar assim, ó, é desse jeito. Você mostrar desenhadamente, passo a passo, como é para fazer para que ela execute isso. E isso demanda paciência, isso demanda amor com aquilo que você faz. Por quê? Porque se você não ama, você não tem paciência. Se você não gosta daquilo que você faz, você não tem paciência para fazer. E aí você faz porque está fazendo, sabe? Mas quando você gosta daquilo, você aprende a amar aquela pessoa, você entende que o seu exemplo não vai funcionar porque ela não aprende daquele jeito. Então ela vai aprender se você desenhar, se você pegar na mão dela e ensinar como fazer. Então cada um tem um jeito de aprender e isso acaba te ensinando. E Deus foi colocando assim, porque eu não precisava chegar nela e contar o que estava me angustiando, mas muitas vezes ela foi instrumento de Deus em casa para falar, não, está errado. Foi muitas vezes instrumento de Deus para falar a respeito de que, não, você tá fazendo desse jeito e não está certo. E ela não precisava saber que aquilo era uma resposta de Deus, mas eu sabia. E era num momento de solidão, num momento que eu estava vivendo com Deus, um momento de angústia, mas que eu precisava de uma resposta. E a resposta vinha. Então eu aprendi que para ser líder, tem liderado que vai aprender com o meu testemunho, com a forma que eu lido. Tem liderado que eu vou ter que chegar nele e falar, não, você vai fazer desse jeito. E tem liderado que eu não preciso falar, ele já sabe o que fazer.
Ele foi chamado, ele está no mesmo propósito que você e ele vai executar aquilo. Então, tudo isso vai te ensinando, mas isso, para você aprender isso, você fica em maior período solitário, porque as pessoas não compreendem essa questão de como ensinar, do que fazer, porque geralmente o que a gente pensa? Eu sou assim, eu não tolero isso, eu não vou fazer. Só que o que a gente aprende nos momentos de solidão com Deus é que as pessoas são de Deus, a igreja é de Deus e Ele ama essas pessoas, Ele morreu por essas pessoas. Então, quem é você para destratar as pessoas que Deus amou a ponto de morrer na cruz e dar sua vida e ressuscitar para que a gente tivesse vida hoje? Então, você passa a ter essa dimensão. Nos seus momentos de solidão, nos momentos que você passa com Deus, você passa a ter essa dimensão. Quem é você para destratar alguém que foi o próprio Deus que deu o seu próprio sangue? Então, você consegue enxergar aquela pessoa com compaixão mesmo. É a própria visão de Deus, mas isso para você aprender, você vive em momentos solitários. Bastante momentos. E você fala dos seus liderados, você já deve ter passado, porque eu sei que você só canta, não toca instrumento. E tem as pessoas que tocam instrumento, não cantam e acaba tendo esse conhecimento a mais. E deve já ter tido momentos de atrito, tipo, eu acho isso. Como que você sabe que por você não ter esse conhecimento, como você sabe o certo a se fazer? Eu confio em que, assim como Deus me chamou para cantar, Deus chamou aquela pessoa para tocar. Então eu confio que ela sabe o que ela está fazendo e que ela vai fazer da melhor maneira possível. Qual é a minha função quanto líder nesse processo? É inspirar ela a fazer da melhor maneira possível aquilo que ela sabe fazer. Porque eu não sei ensinar. Então, ela sabendo aquilo que ela foi chamada para fazer, a minha função é inspirar ela a fazer da melhor forma possível aquilo que ela sabe fazer. Então, no começo eu tinha muito atrito. Por quê? Porque no começo a gente pensa assim, não, mas ela tem que fazer desse jeito. Por quê? Porque a gente ainda está muito cheio de nós, né? Tem que ser do meu jeito, tem que ser da forma que eu penso, tem que ser do jeito que eu aprendi que fosse, do jeito que eu vi lá no ministério do ministério de não sei quem. E no começo a gente vem cheio de regras, cheio de coisas tão nossas, tão humanas. Quando a gente aprende a estar com Deus e a entender o que Deus quer para aquilo que Ele te chamou, você começa a entender essas coisas, a falar, não, você vai fazer, eu confio que você vai fazer e da melhor forma que você sabe fazer. E você passa a inspirar, passa a motivar essa pessoa a seguir com Deus, né? E eu sei, uma coisa que eu aprendi é que quanto mais perto de Deus a gente está, melhor a gente faz as coisas. Então, a minha posição quanto líder é colocar essa pessoa mais próxima de Deus para que ela seja inspirada pelo próprio Deus. Então, era esse meu pensamento depois de algum tempo, depois que eu me despi dessas coisas que eram tão minhas assim. Porque eu não posso dizer, às vezes as pessoas falam, nossa, mas você é tão paciente, você não sentiu raiva? Eu senti muita raiva, queria matar meio mundo. Eu olhava para as pessoas querendo estrangular, mas a gente vai aprendendo que uma coisa que a gente aprende com Deus é que você não tem controle de nada. Nada está no seu controle, está tudo no controle dele. Então, eu vejo isso na minha vida desde quando eu me planejei para a minha vida. E Deus, nada dos planos que eu planejei aconteceram. Então, eu entendi. Deus, os planos não são meus, são seus, o Senhor que vai fazer. Então, eu entendo isso quanto a liderar também. Acho que aquilo que você sabe fazer é importante e que você vai fazer da melhor forma possível. E a minha função é só te motivar a fazer aquilo que você já sabe. E eu queria saber qual que é a sua opinião, como lidar, não a sua opinião, mas como que você lida, porque essa fala
Eu entendo que é verdade. A gente entrevistou, a gente está no segundo episódio, a gente entrevistou a pastora. Teve falas que é uma força que a gente que não é líder, não temos. E então, em momentos de fraqueza e momentos muito humanos, a gente pensa assim, nossa, santo, não é? Então você não passa por isso, não. Então eu permaneci em Deus e assim, tipo, é uma coisa difícil. Você não está falando que não é difícil, mas como que você lida com essas pessoas que já devem ter tido esses conflitos? De falar assim, santa, muitas vezes, nossa, você é santa. E na verdade, assim, a gente no começo, quando a gente ainda está vivendo aquele processo de tratamento de Deus, que Deus está tirando as coisas que desagrada Ele da nossa vida, a gente se ofende um pouco quando as pessoas falam, nossa, você é santa, então você é melhor que todo mundo. Né? E tudo. A gente tem aquele quesinho de ofensa, assim. Mas passa o tempo, você já passou tantas coisas, Deus já tratou tanto no seu coração, porque é o tratar mesmo, é sua escolha de Deus tratar. E quando eu falo isso, eu até falo se a gente vê da seguinte forma, muitas pessoas falam assim, Deus, quando Deus quer te dar paciência, Ele vai te dar paciência? Não, Ele vai te enviar situações para que se gere paciência. E eu acho que aí está a sacada do negócio. Se Ele vai te enviar situações para que você aprenda, tá aí a chave. Eu quero aprender ou não quero aprender? Porque essa escolha é sua. E o que eu amo mais em Deus é a questão da escolha. É que Ele te dá escolhas. Você pode fazer ou você pode não fazer. Ele te manda lá uma situação para você ter paciência, você pode escolher não ter paciência naquela situação. Só que aí vai ter mais um processo, porque se você pediu paciência, há uma coisa que Deus não esquece, são as nossas orações. Então, tipo, se você pediu paciência, você vai ter ela. E você vai ter ela porque essa é uma virtude de Deus. Então, Ele vai te enviar outras situações, até que você escolha fazer o certo, fazer aquilo que vai te gerar paciência. Então, eu costumo dizer que é um exercício. E na minha vida foi um exercício. E eu sempre falei, Deus, eu quero aprender logo. Sempre, a minha oração sempre foi essa. Eu quero aprender logo, porque eu não quero ficar sofrendo, batendo cabeça com situação. Porque no começo a gente bate bastante cabeça, mas depois você ficar batendo cabeça com uma coisa que você sabe que é Deus que vai... Deus que vai fazer, não. É melhor já ir logo. Então, a minha oração é sempre, Deus, me ajuda a aprender o mais rápido possível. Não que a gente aprenda o mais rápido possível, mas é possível a gente acelerar esse processo não sendo tão cabeça dura e travando os ensinamentos de Deus. Então, todas as vezes que eu pedi paciência, eu pedi muito para Deus, eu passei por situações de aprendizado. E essa palavra era muito falada. Então você é santa. E com o tempo eu fui entendendo que sim, a gente é chamado para ser santo, para ser separado. E não que a gente é melhor que a outra pessoa, mas a gente é separado para melhorar. Então, no começo, quando me falavam, você é santa, eu senti ofensa. Depois eu vou entendendo que quando aquela pessoa chegar até Cristo e entender o que Cristo quer na vida dela e escolher a Cristo, ela vai entender o que eu estou falando, o porquê que eu precisava atuar daquela forma, eu precisava ser santa naquela forma, mesmo que para ela era tão pejorativo me enxergar daquela forma, mas para mim não, para mim era importante, era um processo de crescimento e era mais um processo de vitória, assim. Porque na sua caminhada com Cristo, você já não se preocupa tanto com o que as pessoas estão falando, você se preocupa onde você quer chegar. Você começa a ter um foco e querer chegar naquele foco. Claro, se nem Jesus ele teve as partes boas, né? Se o próprio Cristo, o próprio Mestre, passou por dificuldade, pessoas falaram, pessoas xingaram, pessoas falaram contra a vida dele e tudo mais. Nós, quem somos nós para achar que nós vamos passar por essa terra sem nenhum tipo de julgamento, sem nenhum tipo de acusação? Então, a gente vai aprendendo, conforme você vai aprendendo a palavra, você vai aprendendo essas coisas também. Que as pessoas vão te chamar de santo,
vai irritar no começo, mas quanto mais a gente escolher Cristo, mais isso vai sendo passado na nossa vida. Em questão de, você disse que tem dificuldade de se posicionar, você teve dificuldade Tive, no começo tive muita dificuldade. de se posicionar? Até mesmo porque a liderança da pastora Marta é muito forte, né? Então, eu me achava, nossa, uma pessoa bem fraquinha nesse quesito, porque ela falava, a gente tremia de medo, né? Sim. Agora, eu falava assim, quando eu falava, as pessoas vão rir, né? Porque nessa tranquilidade. E aí, você teve essa dificuldade, e como que você lida ou lidava com a desobediência? Porque seja aprendendo com Deus, o ensinamento que Deus te deu, como lidar com pessoas desobedientes, ou seja, como você lidava com os membros mesmo sendo desobedientes. Chorando. De verdade. Chorava no cantinho, em casa, sem os outros ver ainda, para não perguntar o que era, eu não sabia como falar, né? Como que eu vou reclamar de alguém dentro da minha casa, pessoas que estão me fazendo chorar, que são de fora, e as pessoas que não entendem aquilo que você está fazendo, falam, mas para que? Você não precisa fazer isso. Mas não é uma questão de precisão, é uma questão de escolha, você escolheu fazer. Então, chorava sem ninguém ver, falava com Deus e aprendendo. Eu acho que aí que a gente entra no campo da solidão mesmo e vai aprendendo como lidar com pessoas. E me explica uma coisa que eu sempre tive muita dúvida nisso, eu nunca fui líder, mas a gente acaba imaginando como se eu seria líder. Eu sou do louvor também, já vi líderes passando coisas que eu falava, mano, eu ia falar, desce agora que você não vai fazer. Qual é a explicação para não poder fazer isso? Porque eu nunca vi você fazendo, nunca vi a pastora fazendo, não existe um respeito, mas eu como não líder, tinha muita vontade de desce, você vai ficar uma semana sem... Quando a gente é liderado, a gente pensa assim, se fosse eu mandava descer, se eu fosse eu colocava banco. Mas quando você é líder, você entende aquela palavra que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aí você entende que aquela pessoa é de Deus. Por mais que a atitude dela não seja de Deus, mas ela é de Deus. Então, você não tem autoridade sobre nada na vida dela, a não ser influenciar ela a estar mais próxima de Deus. Então, você acaba retendo, mas isso não quer dizer que você não sinta raiva. Você sente raiva, você fica chateada, você fica entristecida, você se decepciona. Todas essas coisas acontecem com você. A única diferença é o quê? É que você não trata essas pessoas como se fosse assim, eu tô aqui, eu não preciso viver isso. Não, porque você realmente entende que aquilo foi uma escolha sua. Então, se você escolheu, você está apto a viver os ônus e os bônus das suas escolhas. E muitas vezes os ônus são esses mesmo, a pessoa fazer uma criação na sua cara e você ter que olhar para ela e falar, amém, deixe que Deus cuide de você, sabe? E eu sei que Deus cuidando é o melhor cuidado. Porque se é a gente mesmo, a gente faz com a nossa força, com a nossa mão e acaba com a vida da pessoa. Agora a gente vai trocar de quadro. Mas antes, a última pergunta é você mandar um recado para as pessoas que estão assistindo. Como você define, como você falaria para um líder e para um liderado, uma coisa diferente para cada um, faz assim, e eu tenho certeza que é do agrado de Deus. Eu não lembro que eu estava falando. Lembra uma vez que a pastora... a pastora me falou uma vez, se eu sempre obedecesse, eu teria, o dia que eu liderasse, eu teria obediência.
Isso é verdade. Na verdade, assim, a obediência é uma escolha de cada um. Mas quando você chega à liderança e você fala, eu orava para Deus, falava, Deus, eu sempre fui obediente, o que aconteceu nesse processo? Que o povo não está obedecendo aqui. Mas você entende que você fez a sua parte. E que você vai colher os frutos da sua parte feita. Porque a Bíblia fala que aquilo que você plantar, isso você colherá. De Deus ninguém escarnece. Então, eu acho que esse ensinamento da pastora para a minha vida foi muito importante. Por quê? Porque eu sempre plantei a obediência. Independente de quem não foi na minha vida obediente, mas isso é uma colheita. E tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então, isso trouxe tranquilidade, trouxe paz para o meu coração, porque sabendo que, assim como eu colhi muitas coisas, muitas bênçãos a respeito daquilo que eu ofertei na vida de pessoas, eu sei que aquela pessoa ela vai ter a colheita dela. E não que como uma vingança, mas é como um resultado. Você escolhe fazer. Se você escolher errado, você vai ter frutos errados. No nosso podcast a gente tem um quadro em que os seguidores eles mandam algumas perguntas para os nossos entrevistados, tá? Chegou esse momento, então você vai responder agora para os nossos seguidores algumas dúvidas, tudo bem? Vamos à nossa primeira pergunta. Ai, Jogo rápido. a experiência mais marcante, eu acho que foi... Aí foi um dia, pra mim, foi quando... Eu sempre falava que eu não queria falar em línguas. E... Aí isso precisa ser no ministério, né? Não na vida, peraí. Não, pode falar. Pode ser. Eu sempre falei que eu não queria falar em línguas porque eu achava horrível. As pessoas falando em línguas. Achava muito feio. E aí eu falando, não, isso eu não quero falar. Poderia Deus me dar qualquer outra coisa, menos isso. E na nossa ignorância de conhecimento, né, eu não quero. Mas um dia veio um pastor, eu não esqueço o nome dele, o pastor Esteban, ele veio na igreja e ele falou assim que eu seria batizado com o Espírito Santo. E eu nem era batizado nas águas ainda. Mas ele falou que eu seria e eu desacreditei porque eu não queria também, eu não queria falar em mim. Só que nesse dia ele passou 3 dias na nossa igreja e no último dia ele falou que vidas seriam alcançadas com o Espírito Santo. E eu ainda estava naquele período de rebelião, assim, de rebeldia contra minha mãe que me obrigava a ir para a igreja. Então eu ficava bem quietinha no meu canto. E eu estava de olho fechado nesse dia, escutando louvor, e ele veio e pegou na minha mão. E no momento que ele pegou na minha mão, eu comecei a falar em línguas. E eu não só comecei a falar em línguas, como eu comecei a interpretar quem estava falando em línguas. Eu sabia, conseguia ouvir o que as pessoas estavam falando. Então, naquele dia foi uma das experiências mais marcantes para mim, porque eu duvidava do que Deus podia fazer, mas naquele dia Deus mostrou que Ele podia fazer aquilo que eu não queria e aquilo que eu também queria. Ele me deu aquilo que eu não queria, mas me deu também algo além daquilo que eu esperava. E aquilo ficou marcado assim para minha vida cristã. Eu falava, como que pode eu entender o que as outras pessoas estão falando, esse negócio esquisito que os outros falam, né? Mas essa foi uma das mais marcantes para mim. Eu tenho a pastora. A pastora sempre foi uma grande inspiração para mim. Apesar de sempre ter tido muito medo dela. Ela era bem difícil assim no começo quando ela chegou aqui, mas ela me conquistou assim. Foi uma conquista mesmo. Quando ela chegou aqui, eu tinha 2 pastores antes que eu tinha muita admiração por eles. Então, quando eles foram embora, foi muito difícil ficar com a pastora Marta, que era uma visão totalmente diferente. E ela sempre foi muito acelerada e eu não, sou a tranquilidade. Então, a gente era muito oposto. Mas ela foi passo a passo, assim, eu vendo o amor que ela tem pelas vidas, a maneira dela cuidar de pessoas. Tantas experiências eu vivi com ela, assim,
dela lidar com pessoas que foram mal criadas, que trataram ela mal, e a posição dela em relação àquelas pessoas, para mim, foi um grande ensinamento. Ela sempre foi muita inspiração para mim. Eu gosto daquela do Salmo 119, o 105, que fala sobre o lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Eu acho que é assim ou invertido. Coloca aí, produção. É essa que eu sempre penso, que eu penso isso da palavra mesmo, que ela é luz para a nossa vida. Quando a gente começa a compreender essa palavra, ela começa a te dar discernimento de muitas coisas. Eu tive bastante. Eu tive dificuldades de relacionamento, quebra de barreiras, assim, sabe? Quando você lida com aquela pessoa todos os dias, mas parece que tem um muro enorme entre você e aquela pessoa. Você não consegue entender o porquê que a pessoa faz aquilo, e só orando mesmo, para que Deus mostre ou para que Deus quebre o coração daquela pessoa e faça ela nova, sabe? E muitas das vezes não aconteceu isso. Aconteceu Deus quebrando o meu coração e me ensinando a lidar com a dureza da outra pessoa. Então, todas as vezes que eu aprendi, que eu estive com dificuldade com o liderado, na verdade eu aprendi Deus me ensinou, me quebrou, me fez entender coisas para poder lidar com aquela pessoa, mas nunca, sempre mudou a minha visão, e não só a pessoa, assim, mas a minha visão em relação ao que a pessoa é. Gente, o nosso próximo passo do podcast é o bate-bola, então é jogo rápido, faz uma pergunta, sabe como funciona, né? E a gente vai fazer algumas perguntas, sinta-se à vontade de responder o que vier na sua mente, tá bom? Ai, meu Deus, que medo. Qual é o maior desafio de liderar, na sua opinião? É a renúncia. Algo que te inspira a continuar no chamado. Jesus. Um hábito que te ajuda a lidar com a solidão. Ler. Se pudesse dar um conselho aos líderes que se sentem sozinhos, qual seria? Continua que vai passar esse período. Qual é a sua cor preferida? Eu gosto de rosa, pink. Qual que é o seu prato preferido? Meu prato preferido, arroz, feijão e batata. E frita não, mas batata. E um bife, uma carne, um frango, se possível. Um presente que você gostaria de ganhar no seu aniversário, assim, pra ajudar a Ricardo? Lembrei uma casa. Gente, dei uma casa pra cá de presente. Bem simples. Tudo bem, desculpa. Pra humano, não pra Uma Deus. casa Vamos recapitular. Eu acho que o que as pessoas sentirem no coração de me dar. Mas olha, uma coisa que eu gosto muito é de livro. Então, me dando um livro, eu fico muito feliz. Um livro, cara. Um livro? Ai, gente, eu vou te... eu gosto muito da Bíblia. Mas eu não vou falar ele como meu livro preferido. O meu livro preferido é Orgulho e Preconceito. Olha que coisa, né? Muito bom. O livro da Bíblia. Um livro da Bíblia. Eu gosto de Romanos e Tiago. Karen, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast. Como a gente já falou, foi uma honra ter você aqui, tá bom? E a gente viu que hoje liderar é um chamado cheio de desafios. Não é fácil, porém a gente sabe que tem um galardão lá no final, recompensa divina, né? Se você gostou desse episódio, por favor, compartilhe, curta, envie para algum amigo seu que você acha que o tema vai se encaixar com a situação que está passando, ou se não, compartilhe com quem você quiser. A gente está no nosso segundo episódio, cada episódio a gente vai trazer algo diferente. Às vezes você fala, mas não teve tanto diálogo quanto bate-bola. Como o episódio diz escuta ativa, a gente prefere escutar mais o participante. Claro que é muito legal ter o diálogo, então entenda
como funciona o nosso podcast. Espero muito que você tenha gostado. Eu particularmente agradeço pela oportunidade. Não sei se vou apresentar de novo, mas obrigado pela oportunidade e a confiança que vocês me colocaram aqui. Muito obrigada por todos que assistiram até aqui. Curte, comente, compartilha, ele já falou. Mas... E obrigada, que honra. A gente aprendeu muito. Quer falar alguma coisa para as pessoas? Eu quero agradecer vocês pelo convite mais uma vez e espero aí ver os próximos. Quero ver o da pastora. E é isso aí. Se mantenha firme aí na liderança que vai dar certo. Senão vamos chegar lá. Gente, profetizando já nossa publicidade, se você quiser adquirir nossa caneca da Escutativa, ela vai estar disponível à venda, tá bom? E felizmente, profetizando, a gente vai ter mais publicações de marcas famosas. Mas por favor, apoie nosso projeto que você vai ser muito bem abençoado. Amém? Deus abençoe. Tchau.